Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Imposto de Renda 2020. Quem ainda não acertou as contas com o Leão, o prazo para entrega termina no dia 30 de junho. O especialista tira as dúvidas sobre esse assunto. Então, a gente conversa hoje com o Marcelo Rocha, contador e CEO da M Rocha Contabilidade. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite, Roberta, todos os seus telespectadores. Época de imposto de renda, né? Contador não tem vida fácil. Não tá fácil aí, né? Muito trabalho aí, Marcelo? Como é que tá? Olha, nunca fui tão lembrado na minha vida, viu? Marcelo, todo ano a gente tem imposto de renda, todo ano todo mundo sabe o que tem que fazer, mas quando se senta na frente do computador para acertar as contas do Leão, surgem muitas dúvidas. E agora eu gostaria de começar então falando sobre esse momento diferente que a gente está vivendo da pandemia. Normalmente a declaração ela tinha que ser entregue até final de abril. Agora, nesse ano, por conta da mudança, a declaração pode ser estendida, foi estendida até o dia 30 de junho. Esse adiamento, você acha que provocou alguma mudança no comportamento do brasileiro? Ou quem deixava para a última hora, continua deixando para a última hora, está esperando o dia 30 de junho chegar? Olha, Roberta, eu tenho um histórico aqui com meus amigos, meus clientes, né? Que deixam sempre para a última hora, né? Então, utilizando como base eles mesmos, estão deixando também para a última hora, mesmo com essa extensão dos prazos, né? O governo estendeu, então até digo para eles, né, que para mim, junho está sendo o mês de abril, né? Então, eu tô voltando ao tempo agora, né? Porque está sendo um mês bastante corrido, porque todo mundo deixa, né? A maioria, não digo a maioria, porque falta aí mais ou menos 11 milhões de brasileiros, mas a maioria deles deixa para fazer essa declaração de imposto de renda exatamente na última ou nas últimas semanas aí do mês de entrega. Agora, para a gente entender um pouquinho esse cenário novo, Marcelo, por que o governo, então, prorrogou esse prazo de entrega? Por conta da pandemia, o fechamento aí das empresas, né? Então, as pessoas não estavam tendo acesso à documentação, né? Então, sem ter a documentação em mãos, muita gente estava com problemas aí para fazer declaração, tinha medo de cair na malha fina, então poderia aí ter algum tipo de problema. Então, de uma forma assim, eu tenho 20 anos de experiência aí na área, né, Roberto? Então, nesses 20 anos, eu nunca vi o governo estender o prazo de entrega. Então, de uma maneira inovadora aqui, né, por conta da pandemia, ele estendeu esse prazo para que as pessoas pudessem angariar a documentação e poder aí fazer a declaração com mais tranquilidade. E veja, mesmo ficando em casa, tendo tranquilidade ali para poder pegar os documentos, conferir, fazer ali a sua declaração, muita gente deixa para a última hora. É verdade. Agora, esse adiamento na entrega, Marcelo, também ocasionou um adiamento nas restituições ou as restituições mantêm o cronograma normal? Essa foi uma parte legal aí que o governo fez, né? Até por conta de trazer um pouco de liquidez para o mercado, ele manteve, né, a cronologia das restituições. Então, quem faz a declaração, ou quem fez a declaração antes, tem a chance de receber antes também. Então, a partir de maio, o pessoal que fez a declaração, está tudo certinho, já começou a receber aí a sua restituição. E isso ele não postergou. Então, para trazer dinheiro para o mercado, ele deixou os prazos aí, os prazos anteriormente declarados, né, informados na legislação. Então vamos lá para aquela pergunta oficial que todo mundo faz para a gente começar o nosso bate-papo oficialmente. Quem é obrigado a declarar imposto de renda? Olha, esse ano não mudou muito, né? Se compararmos aí, não mudou nada, na verdade, né? Se compararmos com o ano passado, né? Mas, considerando aí os fatores que levam a pessoa à obrigatoriedade para declarar, né? Temos aí aqueles que receberam rendimentos tributáveis, né? Cuja soma foi superior a 28.559,70, recebeu rendimentos isentos, né, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma aí deu acima de 40 mil reais, teve atividade rural, né, obteve aí
tinha em 31 de dezembro posse, né, ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, cujo valor aí esteja superior aí a R$ 300 mil, né? Se durante o ano de 2019 fez alguma operação de venda de bens, principalmente imóveis, né? E essa venda, ele optou aí pela utilização do benefício de não pagar o ganho de capital e utilizando o valor desse ganho durante 6 meses após a venda, também ali fica obrigado, né? Também tem obrigação para aquela pessoa que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2019, então também fica obrigado a fazer a declaração em 2000 agora, né? Entregar até 30/6/2020. Agora, sobre a correção da tabela, no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro prometeu uma correção da tabela. Isso aconteceu efetivamente? Não. Olha, essa é uma promessa em glória, viu? Muitos presidentes prometem, mas dificilmente vão cumprir essa promessa. Pelo menos enquanto, né, o Congresso estiver ali trabalhando da forma que trabalha e eles tiverem que cumprir as metas fiscais, né? Então, não houve mudança na tabela. Essa foi uma grande queixa dos contribuintes, né? E se você considerar aí o que o Sindifisco tem feito de levantamento na defasagem da tabela, hoje nós teríamos aí aproximadamente 103% de defasagem na tabela de imposto de renda para aquilo que está sendo levado à tributação. Não sei se você teria esse número, Marcelo, mas se a gente tivesse, então, essa correção da tabela, quantas pessoas deixariam de ter a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda? Olha, fazendo uma análise assim por cima, né? Aproximadamente 10 a 11 milhões deixariam de fazer imposto de renda, né? Mas em valores de rendimento tributável, né? As pessoas que ganhassem aí acima de até 3.800, por exemplo, 3.800 chutando, né? Fazendo um comparativo, acrescentando aí os 103% de defasagem, ficariam isentos. Hoje estão isentos de pagar imposto quem ganha até R$ 1.903. Ou seja, é uma grande diferença e isso faria com que muita gente ficasse de fora aí do pagamento do imposto de renda no mês a mês. É muita diferença mesmo. Bom, a gente Muita vai para um coisa, rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre imposto de renda. Não sai daí, é rapidinho, 1 minutinho só, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Imposto de Renda 2020. Sobre isso a gente está conversando com Marcelo Rocha, contador e CEO da M Rocha Contabilidade. Marcelo, a gente estava falando sobre todas as mudanças que deveriam ter acontecido, né, principalmente nessa taxa na alíquota do imposto de renda, não aconteceu, ou seja, a gente continua no mesmo barco, todo mundo a mesma coisa. Então, eu gostaria de começar esse bloco a gente falando um pouquinho quais os principais erros cometidos pelos contribuintes na hora de declararem o imposto de renda. O principal deles, né, é esquecer de lançar alguma fonte pagadora. Então, isso acontece muito com médicos, né? Os médicos trabalham em vários locais, né? E às vezes esquecem de declarar alguma fonte pagadora. E obviamente, essa fonte declarou para o governo. Quando o médico entrega a sua declaração de imposto de renda, né, vai ficar faltando aquela fonte no próprio cruzamento eletrônico das informações, a declaração dele fica pendente. Ou seja, ele vai ter uma fiscalização eletrônica e enquanto ele não resolver essa pendência, se ele não resolver, a declaração dele pode até ir para a malha, por conta dessa inconsistência. O grande erro que acontece é isso, né? Também tem as pessoas que, às vezes, declaram um dependente, pensando que o dependente vai só trazer aí um abatimento no imposto a pagar, mas esse dependente também tem alguma renda, né? Então, se o dependente tem renda, também tem que entrar na renda do titular da declaração de imposto de renda. E isso aí acaba, às vezes, atrapalhando, né, no valor a restituir ou no valor a pagar, porque acaba acrescentando na renda do titular, né? Também aí já não digo que seja uma omissão, digo que seja aí pessoas que pensam que a Receita às vezes não faz cruzamentos, não tem, né, nenhum tipo de informação
além daquela que você tem no seu papel. Lançam aí despesas médicas que não existem. Isso, além de ser crime, né, as pessoas lançam pensando que isso aí pode passar, né, passar e não dar problema nenhum. Isso aí realmente é um problema muito grave. Aí tem as despesas de saúde, que você tem que lançar com muita correção, às vezes lançam errado também hoje, né? Hoje a Receita ela tem um acesso muito fácil a essas declarações, a essas informações, porque as operadoras elas mandam as informações via DMED, né, para a Receita Federal. Então, tudo o que você tiver em mãos para fazer de lançamento, Roberta, é muito importante que você lance de forma correta. E se tiver faltando alguma coisa, depois você faz uma retificadora e lance. E depois que você faz a declaração, acompanhe a sua declaração para ver se não aparece alguma pendência. Corrigir a declaração não traz problema nenhum para o contribuinte. Nem chama a atenção, né, da Receita Federal. Porque às vezes a Não, pessoa não não chama corrige atenção, com não tem medo de problema. chamar atenção para alguma coisa. Não, e tem pessoas, Roberto, que têm a ingenuidade de falar assim, olha, eu queria pagar um pouquinho de imposto para a Receita não vir atrás de mim, né? Isso é uma ingenuidade muito grande, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Novidades esse ano, Marcelo? Tem alguma coisa diferente? Olha, pouca coisa, Roberto, pouca coisa tem de novidade no programa, né? A conta bancária, que tem a informação lá, né? O CNPJ das instituições financeiras, declarar se é do titular ou do dependente, isso aí é importante, tem que estar ali, né? Importante para quem tem empréstimos, né? Quem fez empréstimo, quem emprestou o dinheiro para alguém, né? Tem que lançar o CPF, né? Ou o CNPJ, né? De quem tomou esse dinheiro. Então, é uma informação importante, porque se você não informar, a declaração não vai, ela dá um erro, né? Também o fim da dedução do INSS, para quem tinha empregada doméstica, né? A parte patronal do INSS também ficou de fora dessa dedução, apesar que essa dedução já era sabida já sabíamos que ia sair, porque a instrução a legislação dela já tinha um prazo determinado, né? Então, isso daí já vinha com prazo para término, né? Informar o CPF do dependente, isso daí já tinha também. Enfim, não teve muita alteração. Tem uma parte boa também, que agora eles incluíram a possibilidade de você doar para entidades, né, do fundo do idoso. Antigamente era só para o adolescente, agora você pode doar para o idoso também. Na própria declaração de imposto de renda, no canto esquerdo, se você estiver habilitado, já vai aparecer, quando você estiver fazendo a sua declaração, vai aparecer nas palhetas, ali do lado da sua declaração, né, a possibilidade de você doar. Se puder doar, eu até sugiro que doe, né? Que você pode doar diretamente para a sua cidade. Aí evita o dinheiro subir para o governo federal, depois descer esse recurso, que obviamente aí demora muito mais. E aí você já ajuda aí os fundos municipais do idoso ou da criança e adolescente. Aí uma boa dica, então. A gente estava falando sobre a questão dos dependentes. Quem pode ser citado como dependente hoje e qual é a dedução máxima? Como dependente, né? Pode entrar aí os companheiros, o filho até 21 anos, se tiver numa escola técnica ou na faculdade, né? Até 24 anos, irmão, pai, mãe, avós, bisavós, desde que sejam, né, efetivamente dependentes do declarante, né? Tem que ter muito cuidado, que às vezes você lança o dependente pensando, pô, vou bater imposto de renda aqui e tal, né? Mas isso, na verdade, vai trazer para você um transtorno, né? Um transtorno, porque você pensa que tá fazendo um benefício para você, né? E aí você acaba trazendo aí um prejuízo muito grande, porque você vai para a malha, né? Por uma coisa, um lançamento indevido, né? E esse lançamento, obviamente, vai te trazer um problema muito grande. Você depois não vai ter a possibilidade aí de alterar. E o dependente, ele tem um valor de 2.000, está me fugindo agora o valor exato, mas eu posso pegar até no transcorrer do programa, eu posso passar para você. Mas não é muita coisa não, viu, Roberto? É 2.000,
e uns quebradinhos aí de reais aqui. Não é muita coisa, né? Às vezes Nada, às as vezes as pessoas deduções se estão enrolam por conta defasadas disso. também, né? Todas as deduções do governo federal, incrivelmente, elas estão defasadas, tanto para pagar imposto, quanto também para deduzir, né? Isso é incrível, porque eles não lançam, não atualizam esses valores, e aí, obviamente, acabam trazendo o transtorno. E, obviamente, um dependente. Imagine um filho, quanto que vale um filho para uma família, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre Imposto de Renda 2020. Não sai daí, eu volto em um minutinho. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é imposto de renda e sobre isso eu estou conversando com Marcelo Rocha, CEO e contador e CEO da M Rocha Contabilidade. Marcelo, a gente estava falando sobre os dependentes, agora falando um pouquinho sobre financiamentos de veículos ou imóveis. Como deve ser a declaração? Só antes de entrar nesse assunto, que eu fiquei devendo o valor do dependente no bloco anterior, cada dependente vale R$ 2.275. Imagine se isso na nossa vida real, né, tem esse valor mesmo, né? Agora, para a gente lançar os bens financiados, é isso que você perguntou, né, Isso, Roberta? financiamento de veículos e de imóveis. Legal, uma pergunta muito interessante, porque realmente traz muita dúvida para quem faz o lançamento, né? Muita gente acaba lançando o valor do bem, né? O valor do bem no campo lá de bens e direitos, né? O valor que pagou até então, e lança também no campo de dívidas, né? O valor do saldo da dívida. E não é assim que tem que ser feito. Você tem que lançar apenas no campo de bens e direitos o valor pago até o dia 31/12/2019. Computando aí, se for no caso de um imóvel, né, a entrada, as parcelas, tudo que foi pago até então. E a mesma coisa para o carro, a parcela, a entrada, né, até então. Quando você for explicar isso daí lá no campo de histórico, você explica direitinho que o carro é financiado, ou o imóvel é financiado, até então foi pago tantas parcelas, ainda restam tantas a pagar, e você deixa de forma bem clara e transparente para a Receita Federal ou para quem for analisar a sua declaração, a real situação daquele imóvel ou outro tipo de bem que você está lançando e está financiado. Imóveis na planta também devem ser declarados? Sim, você também faz o lançamento desse imóvel, coloca ele lá na sua declaração, no campo de bens e direitos, né? E faz a mesma tratativa, né? Deixa ele lançado lá e vai lançando o quanto você está pagando, tá certo? O quanto você está pagando. Que de uma forma ou de outra, Roberto, é um bem seu também. Se você resolver desistir do contrato, alguma coisa, você tem cláusulas contratuais que lhe trazem algum respaldo, né, para algum tipo de restituição, caso isso ocorra. Não é o que se quer, né, mas é o que pode acontecer. Como não tem o campo de imóvel na planta, né, você pode lançar em outros bens, tá? Fala um pouquinho sobre aluguel. Quem tem renda com aluguéis, como é que deve ser feita essa declaração? Muito importante esse tipo de informação, porque também tem gente que vai direto na declaração, na parte de rendimento de pessoas físicas e faz o lançamento lá na própria declaração. Na verdade, quem tem rendimento de aluguel, Roberta, ele tem que fazer o lançamento mês a mês, né, do Carnê-Leão. É um programa fornecido pela Receita Federal. Você entra no site, baixa o programa e todo mês você faz o lançamento do Carnê-Leão. Por lá, você vai apurar se vai ter que pagar ou não, né, o imposto de renda sobre as operações daquele mês. Faz tudo isso durante o ano 2019 e depois puxaria para a declaração 2020, para que você importasse os dados, né? E se tivesse pago o imposto, obviamente esse imposto já viria pago para você ver se tem a restituir ou ainda tem a pagar. Muita gente lança direto na declaração de imposto de renda ou até nem lança. E precisa lançar. Se isso cai na fiscalização, sem o Carnê-Leão ou sem o pagamento de imposto, obviamente pode remeter o contribuinte aí a autuações, né, sem contar o imposto devido com juros e multa. Ou seja, uma dor de cabeça, né, Marcelo? Agora, É uma dor de cabeça.
quem paga aluguel não pode deduzir, é isso? Não pode deduzir, o aluguel não é dedutível na declaração de imposto de renda, né? Apesar de ser um direito de todos, a habitação, né, conforme consta na Constituição, mas não é dedutível na declaração. E precisa ser declarado que você paga aluguel? Precisa, você declara, coloca o CPF lá da pessoa que recebe, né? Porque essa informação, além de ser obrigatória, você colocar na sua declaração tudo aquilo que você paga, você também relata para a Receita aquilo que o seu locador recebeu. E aí, obviamente, eles vão fazer cruzamento de dados. Ok, Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. Sei que ainda tem muitas dúvidas aí, a gente vai tirando ao longo do caminho. Muito obrigada, Marcelo. Um forte abraço. Sempre à disposição de vocês, quando precisar, só chamar. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.